Bom, pessoal, então, uma boa noite aí de véspera de feriadão para alguns, feriado para outros, chuvosa, né? E nós estamos aqui mais uma vez em essa atividade que a gente está realizando com os professores da especialização em Direito Penal e Processual Penal, com ênfase na advocacia criminal da FEVAR, que, como eu sempre digo, acabou tendo a suspensão das aulas presenciais, e aí a turma, por maioria, né, optou por suspender o semestre por não se adaptar, então, a esse novo formato de aulas. E aí a gente está acolhendo a decisão dos alunos e das alunas, então adiamos. E os professores que iriam estar lecionando esse semestre, gentilmente, aceitaram participar de algumas aulas online que não tem nenhum compromisso curricular, também não tem nenhum custo para nenhum dos alunos e é aberto, então, a convidados para que a gente possa, então, estar semanalmente aqui discutindo temáticas, problemas que afetam os profissionais do direito, angústias que todos temos em comum. E nessa semana, então, o professor convidou este querido amigo, parceiro aí de uma trincheira da defesa dos direitos fundamentais no Estado Democrático de Direito, alguém, então, que eu tenho um prazer de estar sempre lutando lutas em comum, né? Um professor, um advogado militante, combativo, e alguém, então, que eu admiro pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua postura e pelos enfrentamentos dos temas polêmicos e complexos em tempos de redes sociais, em tempos de ódio, que o professor Henrique sempre traz, sempre de forma respeitosa e com muita capacidade, com muito conhecimento para analisar questões extremamente complexas que, de certa forma, sempre tocam o mundo do direito e a atuação do advogado. O professor Henrique, ele não é um criminalista, né? Mas ele é alguém, então, que eu fiz questão de convidar para estar nessa pós, por tudo isso que ele pode nos fornecer e nos dar, então, a partir desse conhecimento, dessa compreensão que ele tem da complexidade que envolve a relação política, a relação do direito, a relação de uma fundamental defesa dos direitos que nós precisamos ter sempre nesse contexto. O professor Henrique, ele divide a disciplina com o professor Alexandre Moraes da Rosa, que é a teoria dos jogos e decisão judicial, onde o professor Henrique trabalha muito mais com o aspecto, então, de decisão judicial, que é algo que está muito atual, ou seja, os limites de uma decisão judicial, de uma interpretação judicial, até onde o juiz pode ir. Nós temos que confiar na bondade dos bons, né, na boa intenção do magistrado. Nós vamos ter um sistema que dependa da aptidão moral, da idoneidade do juiz, e isso está lançado à tua sorte. Tu vai ter um juiz que aplica a lei, tu tem chance, tu tem um outro, tu tá ferrado. Mas e aí? Então a gente está fazendo o quê aqui, né? Que nem diz o Lênin Streck, tu não vai para o tribunal perguntar a opinião do juiz, né? A opinião dele tu pergunta numa mesa de bar. Mas isso são problemas que nós, então, estamos enfrentando desde há muito no direito e que nós, eu, professor Henrique, eu sei disso, denunciam esses problemas há muito tempo. Tem gente que começou a denunciar recentemente, né, os abusos do STF, porque é aquilo que a gente sempre diz, cuidado com o que tu está defendendo, uma hora vira contra ti, né? Então, tu tem que ter uma coerência no teu discurso de defender direitos, inclusive para aqueles que tu não gosta, porque para quem tu gosta é uma barbada de defender, mas o nosso compromisso é de defesa dos direitos para todos, de quem eu gosto ou não gosto. Isso, às vezes, exige um esforço muito grande. Mas então, professor Henrique, eu quero te passar de imediato a palavra para falar para nós, então, sobre esse tema: pandemia, Estado Democrático de Direito, liberdades individuais, atuação dos poderes e os limites da interpretação constitucional no contexto da Covid-19. Então, mais uma vez, quero te agradecer muito ter, primeiro, aceitado fazer parte dessa pós-graduação e, segundo, por topar, então, estar aqui conosco hoje, conversando com a nossa turma e com demais convidados. Depois a gente vai disponibilizar essa aula aí
YouTube, nos canais que estejam à disposição. Muito obrigado e está contigo. Obrigado, Daniel. Antes de mais nada, meu agradecimento pelo convite, por integrar essa série de lives interessantíssima, aí, toda semana trazendo assuntos da maior urgência no campo do direito. Sempre uma satisfação participar da pós na Fevale, que é tão bem capitaneada por ti. Então, renova a minha satisfação e alegria de estar aí participando contigo dessa empreitada. Também agradeço a atenção de todos os que estão nos assistindo e que vão nos assistir depois offline, por qualquer motivo não conseguiram ver ao vivo. E sem mais delongas, vou então entrando aí no tema que a gente se propôs para a live de hoje, que pode ser resumido então como as relações entre pandemia, né, essa situação caótica, algo catastrófica atual que nós estamos vivenciando no Brasil e no restante do mundo, e pandemia e Estado democrático de direito. Eu quero que, né, tanto o professor, amigo, colega Daniel Kessler, quanto quem estiver nos assistindo aí a qualquer momento quiser fazer uma interjeição, uma interrupção, um gancho, por favor, fique bem à vontade. Eu não quero cansá-los na monotonia, né? Eu tenho um pouco essa mania chata, se me deixar eu vou falando 1 hora, 2 horas, 3 horas, até tá todo mundo dormindo. Posso ser a cura para insônia. Então, não quero, né, cansá-los em demasia. Por favor, interrompam a qualquer momento que tiver qualquer observação, um gancho, né, uma dúvida, qualquer contribuição aí. A ideia é mais fazer um bate-papo do que uma exposição aí monocórdica, né, de um convidado só. Para que a gente não se desvie muito do tema, né, acabe daqui a pouco pegando ali, comentando uma atualidade, uma notícia recente, uma coisa acaba ali, de repente, fugindo um pouco do tema. Para evitar isso, eu resolvi estruturar a minha apresentação, a minha fala, em 3 vetores, falando dentro desse nosso ponto de partida da pandemia e Estado democrático de direito. Primeiro seria a questão das liberdades individuais. Segundo, a atuação dos poderes aqui no Brasil, nesse quadro atual da pandemia. E o terceiro seria dos limites da interpretação constitucional. Por que eu escolhi esses 3 temas? Por que eu sugeri eles para o professor Daniel Kessler? Porque eu acho que eles são talvez os que estão gerando mais polêmica hoje, seja entre a sociedade civil, seja entre lideranças políticas, seja nas discussões em redes sociais, seja entre juristas. Esses 3 temas parecem que estão centralizando as diferentes narrativas políticas, as disputas, as discussões, e estão gerando controvérsias e, até por que não dizer, muitas indignações. Então, eu quero sugerir, ao longo da exposição, ao longo da exploração desses 3 pontos dentro da questão maior da pandemia e Estado democrático de direito, quero sugerir que talvez essas polêmicas não sejam assim tão bem embasadas quanto podem parecer no primeiro momento, que talvez haja muito de exagero, ou talvez até o reflexo de um momento político de muita divisão, de muito atrito, de conflito de narrativas, que acaba, de certa forma, contaminando o direito e tornando turvas certas percepções que em outros momentos seriam mais claras e mais fáceis, até mais óbvias. Talvez a gente não esteja diante de tantas problemáticas quanto parece no primeiro momento, e talvez nós devêssemos estar nos concentrando mais no combate efetivo ao avanço e à circulação do vírus e à proteção da saúde das pessoas e a salvar vidas humanas, do que ficar insistindo em certos debates políticos e jurídicos que, a meu ver, são equivocados. E, ao final dessa exposição, vocês podem me dizer se vocês me dão ou não razão nessa observação em particular. Começando pela questão das liberdades individuais, então. Nós temos visto muitas reclamações, sobretudo de entidades representativas das empresas, do setor empresarial, etc., do setor produtivo, no sentido de que as políticas adotadas, sobretudo por prefeitos e governadores no país, que elas estariam violando uma série de liberdades individuais, que nós estaríamos atropelando direitos constitucionais e que nós estaríamos rumando
por um certo autoritarismo por conta de um caráter extremo dessas políticas que estariam sendo adotadas para proteger as pessoas da circulação do vírus, de diminuir essa circulação, fazer aquilo que tem se falado muito, sobretudo entre a classe médica, do desejado achatamento da curva, né, do avanço da contaminação, e que isso estaria nos levando por um caminho de autoritarismo. Ora, que há, neste momento, uma maior restrição de direitos e garantias fundamentais é fato. Isso é coisa que não se discute. É claro que no momento em que eu quero botar o pé para fora de casa, quero ir em qualquer lugar, e daí alguém me diz que eu sou obrigado para entrar no mercado, para comprar uma coisa numa loja, para fazer qualquer coisa que eu sou obrigado a usar uma máscara, senão eu estou proibido de entrar naquele lugar, é claro que isso é uma restrição a um direito individual. Ninguém discute. Quando a administração municipal ameaça me multar se eu não abrir minha loja com tais e tais requerimentos, ou determina que eu não posso abrir em tais datas, e eu vou lá e quero abrir e eu estou correndo o risco de uma multa, claro que isso é uma restrição a direito individual. Não há dúvida em relação a isso. A questão é, viver em sociedade, independente do contexto, sempre implica em uma redução das liberdades individuais. A gente, em ciência política, sabe disso perfeitamente bem, no mínimo desde Hobbes. Desde o Leviatã do Hobbes, a gente sabe isso perfeitamente bem. Quando o John Stuart Mill vai escrever lá sobre a liberdade, já 200 anos depois, essa lição hobbesiana está perfeitamente internalizada. Ele vai ser um defensor, né, o Mill vai ser um defensor da liberdade das pessoas, mas com a observação de que essa liberdade não é absoluta, ela é condicionada aos ditames da vida em sociedade, e a questão do interesse público, em última instância, se sobrepõe às liberdades individuais. Então, a gente precisa dar um passo para trás, respirar fundo, deixar a indignação um pouco de lado e lembrar que viver em sociedade sempre implica em restrições às liberdades individuais. Por exemplo, você vai querer dirigir, você precisa de uma licença do Estado. Você não pode simplesmente pegar um carro e sair dirigindo, você precisa ter uma habilitação. Para ter um estabelecimento funcionando, tu precisa de uma licença, tu precisa de uma série de licenças burocráticas para explorar determinadas atividades produtivas. Nós somos todos impedidos de exercermos a autotutela. Quando a gente tem qualquer atrito, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma disputa por um bem da vida, a gente precisa recorrer à ação do Poder Judiciário para resolver aquele conflito de uma forma civilizada. Nós não podemos nos autotutelar através da violência física, de armas ou através dos próprios punhos. Então, viver em sociedade, sobretudo numa sociedade contemporânea complexa, sempre vai implicar em abrir mão de uma parcela significativa da sua cota de liberdades individuais, daquilo que você teria de uma liberdade radical se você, por exemplo, fosse um Tarzan que vivesse no meio do mato. Aquela seria a liberdade humana absoluta. Você seria o self-made man definitivo, né? Só tu lá no mato construiria as tuas próprias coisas, providenciaria a tua própria comida, a tua própria água, construiria ali a tua estrutura para uma subsistência mínima e seria, né, o senhor absoluto das tuas próprias razões e viveria como tu bem quisesse. Seria, né, estaria numa relação única, exclusiva com o mundo natural, sem prestar contas com mais nenhuma pessoa, com nenhuma comunidade, com nenhum ditame de regras sociais no entorno. Isso não existe, isso é a realidade do Tarzan, nós não somos Tarzan. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu sou uma pessoa que me fiz por eu mesmo, eu sou o self-made man, eu sou um cara que eu construí tudo por minha conta na vida. Isso sempre tem que ser entendido com um certo grau de abstração, porque em última instância, na vida em sociedade, isso não existe. Você, ao longo da sua trajetória de vida, pode ter vários méritos profissionais, pessoais, do seu trabalho, da sua persistência, você pode ter várias distinções. Agora, em sociedade, ninguém se constrói sozinho. Não existe isso. Tudo que nós construímos, todas as coisas que nós fazemos, dependem de uma relação e de relações, uma teia, né, contínua, cotidiana de relações complexas que nós temos vivendo em sociedade. Então, você não pode dizer, eu sou uma pessoa que me fiz por conta própria, ninguém nunca fez nada para mim, e daí quando bate a fome o cara vai lá no supermercado e circula entre 200 mil
né, diferentes produtos, uma variedade gigantesca de produtos e coisas, bababá, onde ele escolhe tudo que ele precisa, coisa tal, babá, e ele acha que essas coisas apareceram por mágica. Não, para que você possa ter um mercado abastecido para saciar todas as suas necessidades de higiene pessoal, limpeza da casa, alimentação, etc., para que tudo isso esteja disponível ali a um passo de você, isso demanda uma cadeia, várias cadeias logísticas super complexas. Então, a gente não enxerga muitas vezes, sobretudo numa sociedade em que nós estamos cada vez mais, talvez, presos a um paradigma de ultra-individualismo, talvez a gente tenha essa dificuldade de enxergar essas teias complexas de relação que existem numa sociedade e que permitem, tornam possível a vida moderna, sofisticada que nós levamos, sobretudo nos meios urbanos. Henrique, então, sim. Me permite aí uma parte? Por favor. Por favor. Eu estou cortando o professor porque ele me pediu. Ele disse, cara, vamos fazer um bate-bola lá. Eu disse, não me pede para falar, porque daí eu falo, né? Tipo, sabe por favor. Que a gente gosta. Não, mas é só claro. para trazer um pouco para o direito penal isso aqui, que eu acho que é fundamental, porque o que o professor Nick está colocando, gente, num sentido assim, de o quanto a tua vida, a tua conduta afeta uma coletividade e o quanto nós estamos sendo experimentados a isso nesse contexto pandêmico, né? Mas isso a partir de uma situação, então, de que tudo que a gente faz tem regras. E a gente vai partir de uma perspectiva de culpabilidade no âmbito do direito penal, que a gente só vai poder ser punido por aquilo que for alcançado pelo nosso dolo, ou nos casos excepcionalmente descritos em lei, pela nossa culpa. E aí, ou seja, o que regula um agir culposo, que na verdade vem de uma negligência, de uma imprudência, de uma imperícia, de uma inobservância de um dever de cuidado, o que regula um agir culposo é justamente essas regras estabelecidas, ou seja, as regras que estabelecem, que seja no trânsito, que seja em todas as atividades que a gente tem que possui um risco, ela tem um regramento que, se transposto e causar um resultado, estará incidindo aquele agente num agir culposo. E tem uma questão, quando a gente estuda a fala de culpa, né, lá nas cadeiras iniciais do direito penal, que a gente sempre fala do princípio da confiança, né? Ou seja, que nós temos que confiar uns nos outros, em que as pessoas irão seguir as normas para que a sociedade possa seguir. E aí as pessoas dizem assim, professor, mas eu não confio. Eu sempre pergunto aos alunos, vocês confiam uns nos outros? Eu não confio. Eu digo, confia sim, não confio. É claro que tu confia. Se tu não confiasse, tu não passava acelerando no sinal verde. Tu passa no sinal verde porque tu confia que o cara que está vindo do lado vai parar no vermelho, porque senão tu não acelerava. Então, se tu não tiver confiança, nenhuma norma tem sentido, né? Porque ela só tem sentido quando a gente confia em que as pessoas irão seguir. Do contrário, o Bourbon não pode vender uma faca. Né? Porque quem me disse que o cara vai fazer churrasco ou vai matar a mulher quando chegar em casa? Né? Então, tu vai confiar naquela perspectiva e a partir disso que se limitam os critérios para definir um agir culposo. Né? E por isso, essas restrições aos direitos que são indispensáveis para uma vida em sociedade. Né? Exatamente. É muito fácil, e talvez essa seja a resposta instintiva de todos nós, sobretudo nesse momento de muita desconfiança e de dificuldade de comunicação entre os cidadãos. Talvez essa fosse a nossa resposta instintiva. Não, eu não confio em ninguém, eu só confio em mim, ou nos meus amigos, ou nos meus pais. Não é verdade. Não é verdade, porque essa afirmação morre cada vez que você vai ali no horário do meio-dia, bate a fome, e você vai almoçar, e você pega tudo que está no buffet e você sai comendo, e você não pensa assim, será que eu posso confiar que isso aqui não está estragado? Será que eu posso confiar que não estão tentando me envenenar? Em última instância, se você não confiasse nas pessoas, você não comprava coisas no supermercado, você não saía para comer, você ia ser um eremita maluco que ia preparar o seu próprio alimento, ia viver desconfiando de todo mundo. Não é assim. A gente pode até verbalizar, a gente pode tentar racionalizar um ceticismo extremo. Não, eu não confio em ninguém, a sociedade acabou, o mundo está indo para os finalmente, a gente não pode acreditar em ninguém. Se você analisar as suas práticas do cotidiano, você vai ver que isso não é verdade. Nós instintivamente seguimos um exemplo de confiar. A gente confia nos locais nos quais a gente vai
para comprar mantimentos, para comprar produtos de primeira necessidade, a gente confia nos restaurantes que a gente vai, a gente confia nos nossos prestadores de serviço, a gente se beneficia ao longo, por exemplo, vamos pegar assim 7 dias da nossa vida, a gente se beneficia de uma quantidade de trabalho de diferentes pessoas que é um assombro. Se nós tentássemos fazer uma lista ao longo de 7 dias do trabalho de quantas pessoas que beneficiam diretamente a gente, isso é uma coisa, talvez fosse uma teia que seria difícil de a gente reconstituir. Então, sim, mesmo que, de um ponto de vista, a pessoa está decepcionada com o que lê nas redes sociais, está meio chateada com as pessoas, mas de um ponto de vista prático, a confiança é um elemento basilar da vida em sociedade. E ela precisa, sim, existir, e na prática a gente confia no outro. Então, importante observação, né, para todos os ramos do direito. Né? O professor Peter Fitzpatrick, que infelizmente veio a falecer há coisa de 2 semanas atrás, eu tive a satisfação de ter ele como meu co-orientador da tese de doutorado no período em que eu fiz parte do meu doutorado fora da Universidade de Londres. Ele tinha uma frase muito boa nesse sentido. Ele dizia que o direito frequentemente se arvora na definição do "in God we trust", aquela ideia, não, nós confiamos em Deus, nós confiamos em Deus. Porque a gente tem que cuidar um pouco com isso, porque essa coisa de exagerar no "in God we trust", em última instância, nos livra do fardo, né, das dificuldades de termos que confiar uns nos outros. Então, "in God we trust" é muito fácil, porque Deus é uma ideia abstrata, ele é perfeito, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é perfeito. O difícil, o que é realmente difícil, é pegar esse trust e aplicar isso na forma de confiança nos outros, que é isso que toca uma sociedade adiante. Esse é o desafio. Continuo? Sigo o baile. Por favor, se alguém mais tiver uma interjeição, dúvida, sugestão, a qualquer momento aí, não pensa 2 vezes antes de interromper. Então, essa questão das liberdades individuais, a gente precisa levar em consideração que nós estamos passando por um momento de crise. Eu estava dirigindo esses dias, indo para um compromisso em Porto Alegre, e eu passei na frente de um outdoor pago que tinha só uma frase gigantesca assim, da Anne Reid, que é uma célebre autora de perfil liberal norte-americana, liberal em economia, que eu digo sobretudo, e daí tinha uma frase mais ou menos traduzida assim, do original em inglês da Anne Reid, mais ou menos nesse sentido. Aquele que exerce uma atividade produtiva depende de ter autorização de quem não produz nada, então nós já viramos socialistas, ou qualquer coisa assim. Bom, pera um pouco. Dá para entender pelo contexto que a entidade ou a pessoa que pagou esse outdoor botou ele ali para reclamar das restrições impostas pelo Estado e pelos municípios como resposta à pandemia. Mas me digam, quando foi que você pôde explorar a atividade econômica sem prestar nenhum tipo de conta para o Estado? Isso nunca existiu. Isso não é anticapitalista. Você tem que ter as devidas licenças ambientais, você tem que passar por todas as exigências burocráticas, você tem que pagar tributos. Alguém já viu alguma economia capitalista desenvolvida que aboliu a ideia de pagamento de tributo? Eu nunca vi. Então, como assim que agora o que estão fazendo? Estão intervindo, né, ali na liberdade de exploração, a livre iniciativa, etc. Mas não há nada de novo nisso. Algumas dessas medidas podem estar sendo intensificadas, dado um contexto violentíssimo de crise pelo qual nós estamos passando. E esse contexto ele precisa ser devidamente reforçado. Não é qualquer crise, não é uma mera desculpa retórica. Nós estamos passando aí pela pior crise que o mundo viu desde o final da Segunda Guerra. Nós estamos indo para quase 400 mil mortos no mundo, começando a partir ali de janeiro, fevereiro. Nós estamos aí fechando 6 meses de pandemia, menos até, se nós formos contar a partir do momento que a OMS formalmente, né, declarou a pandemia, e nós estamos aí indo para 400 mil mortos no mundo, chegando a 40 mil mortos só no nosso país. Então é uma crise de proporções gigantescas, não é uma brincadeira, não é uma questão de achismo, não é uma invenção, não é uma crise forjada para derrubar mercados ou para prejudicar interesses. A crise é real, a pandemia é real. Então, é preciso que fique claro que todos aqueles
princípios, né, aquelas garantias e direitos constitucionais, a livre iniciativa, o valor social do trabalho, o livre exercício dos cultos religiosos, a vida privada, o exercício livre da profissão, livre locomoção, tudo isso permanece na qualidade de garantias constitucionais. Não há aqui uma ruptura na normatividade constitucional. O que existe é uma relativização provisória desses princípios em nome de uma política emergencial de proteção da saúde pública. Então, não é uma conspiração comunista visando prejudicar o capitalismo, não é uma sabotagem dos chineses, não é uma tentativa dos governadores de sufocar a autoridade do governo central em Brasília, não é isso. Não é uma disputa política, embora muitas disputas políticas estejam emergindo dessa pandemia e das respostas que estão sendo dadas a ela. Mas isso precisa ficar claro. Nós não estamos diante de uma ruptura da normatividade constitucional. O que nós estamos fazendo é pegar os precedentes que nós já tínhamos em termos de relativização de certos direitos individuais e de certas liberdades em nome da proteção do interesse público, do bem público, num contexto de calamidade da saúde pública. Então, eu acho que esse primeiro ponto é preciso que ele fique bastante claro, que nós não podemos deixar que uma narrativa política de conflito político-partidário engolfe, né, e tome conta daquilo que, em última instância, é simplesmente a aplicação da razão para lidar com um problema que é da maior gravidade. Não há nada de antijurídico ou de atropelo jurídico ou que um atentado contra a Constituição nisso, de forma nenhuma. Nós temos um resguardo completo da principiologia constitucional em relação a todas essas medidas que estão sendo tomadas, a meu ver, acertadamente pela maior parte dos governadores e dos gestores municipais. Com licença, professor. Sim, por favor. Justamente, estava falando que a gente tem um amparo nas normas constitucionais. Né? Eu estava lendo a Constituição, assim, meio por cima agora. Inclusive, eu queria te fazer essa pergunta sobre a previsão na Constituição sobre o estado de sítio, estado de calamidade pública, se isso não enfim, essa situação de pandemia não se... Está conseguindo me ouvir? O teu áudio está bem cortado, mas eu estou conseguindo pegar a tua pergunta. Então, eu estava lendo a Constituição e tentei positivar essa, como tu falou, esse novo regramento das garantias baseado no estado de sítio ou no estado de necessidade que é amparado pela Constituição. Eu acho que a situação de pandemia entra, né, nesses casos de estado de sítio, estado que são previstos na Constituição. Creio que eu entendi a tua pergunta. Se eu entendi bem a tua pergunta, a resposta é claramente não. Não há nenhum motivo para a gente fazer uma equiparação entre as restrições pontuais às liberdades individuais que estão se fazendo necessárias por conta do trabalho de redução da circulação do vírus e de tentar aplicar isso, pensar isso num contexto de estado de sítio ou de uma ruptura no funcionamento da ordem constitucional. Eu acho que não há a menor possibilidade da gente fazer uma transição desse 8 para 80. O que não nos poupa de eventualmente aparecer algum tipo de discurso político ou de haver interesses políticos que daqui a pouco tentem forçar a barra
e queiram a ferro e fogo querer caracterizar, né, no meio disso aí, transformar uma desgraça em duas. Né, usar uma desgraça como desculpa para se institucionalizar outra desgraça. Eu espero, do fundo do meu coração, que não chegue a isso, mas sim, a gente corre o risco de que isso pode acontecer. Mas do ponto de vista jurídico, me parece inequívoco que não há a menor possibilidade. Não tem cabimento a gente decretar um estado de sítio contra o vírus. Como se o vírus fosse uma espécie de invasor estrangeiro, ou um estado de guerra, ou como se fosse uma calamidade que determinasse esse tipo de política de exceção. Né? Então, eu acho que é muito oportuna a tua pergunta para que a gente esclareça que essas medidas que estão sendo adotadas pelos governos estaduais e municipais, elas são medidas que aplicam restrições pontuais a direitos e garantias, liberdades individuais. Mas a gente não pode caracterizar isso como a institucionalização de um estado de exceção. Não é um estado de exceção, e eu penso, né, sobretudo sob uma ótica ali de compromisso com a principiologia do Estado Democrático de Direito, eu acho que a gente sempre tem que manter longe esses encantamentos e essa sedução de um certo autoritarismo e ter muito cuidado com esse tipo de discurso político. Então, não é por aí. Se daqui a pouco algum governador, digamos, assim fantasiando, por hipótese, algum governador quisesse aproveitar desse momento de calamidade para começar a se comportar como um ditador e ir muito além daquilo que a mera prudência ao combate ao vírus determina, com certeza ele estaria infringindo a Constituição. E isso não pode ter o suporte, né, nem da política e nem do direito de forma nenhuma. Henrique, se me permite uma Sim. contribuição. Por favor. Eu acho muito interessante essa colocação da Juliana, né? Porque é justamente isso que o professor Henrique colocou, né? Quem pode utilizar esse momento um momento excepcional, um momento de dificuldades absurdas, para justamente impor determinadas violações, né, a direitos fundamentais, porque a restrição de direitos ela faz parte, né? É uma coisa que em qualquer contexto de normalidade eu posso. A tua casa é inviolável, o Estado pode entrar na tua casa? Pode, né, com mandado de busca e apreensão, com autorização judicial. Sem isso ele estaria violando. Então, são certas restrições. Só que o momento que a gente vive, ele é tão doido, tia, e ele é tão estressante muitas vezes que, cara, a gente reduz a complexidade de tudo a códigos binários, né? Ou seja, o binômio é um conveniente redutor de complexidades. Tu vai lá e reduz tudo a certo, errado, bom ou mal. Cara, a gente conseguiu politizar um vírus, velho, que vai matar, se tu é PT, PSL, partido do capeta, vai matar todo mundo. Por quê? Porque ele não faz essa distinção e a gente conseguiu politizar uma discussão de saúde pública, certo? E aí a idiotice tá, mas tu é a favor do emprego ou a favor da vida? Cara, eu não posso ser dos dois. Eu tô louco de medo de perder meu emprego, de perder meus clientes, mas eu também não quero morrer. E por isso eu tenho que escolher entre um e outro. Né? Então, tu não pode assim, cara, eu acho que a economia tem que funcionar, mas a economia tem que funcionar com cuidado, porque estão morrendo 35 mil pessoas, tu acha que isso é normal? Então, a gente caiu numa incapacidade de compreender a complexidade dos temas. E isso ainda somado a isso um discurso raso, rasteiro e incongruente de quem está preocupado com as suas liberdades e marcha em defesa do AI-5. Aí com isso tu não consegue entender. O cara tá achando ruim que monitoram se ele vai ter 10 ou 15 pessoas no salão de festa do prédio dele e marcha querendo um ato institucional número 5, ou seja, ele quer a defesa da liberdade com ditadura. Então, cara, daí tu vê que a gente não sabe mais onde a gente vai parar, né? Então, é muito triste isso, que a gente não conseguiu enfrentar uma crise dessa de uma forma unida. A gente encontrou ainda, a partir de tudo isso, um novo problema para ainda gerar maior sofrimento e maior angústia, seja nos empresários, seja nas pessoas que estão perdendo a vida, porque tu não pode ficar, tu não tem que escolher em qual dor que tu vai sentir, né? Tu pode se sensibilizar com tudo. Isso é complicado tu ter que afirmar isso que era para ser o óbvio.
Exatamente. E eu tenho insistido nisso. Eu publiquei faz coisa de 2 semanas um artigo nesse sentido para o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Posso disponibilizar o link depois. E uma das coisas que eu falo ali, eu abordo um pouco essa parte sobre a questão das liberdades individuais no contexto da pandemia. E uma coisa que eu faço uma provocação ali que, a meu ver, é inevitável. O operador do direito, a pessoa que exerce qualquer tipo de carreira jurídica, o estudante de direito, o acadêmico de direito, ele é um cidadão como qualquer outra pessoa. E, portanto, ele está sujeito às suas preferências ideológicas, político-partidárias, como qualquer outro cidadão, e isso é próprio da democracia. Né? Não há como se pensar em termos de democracia com ideias do tipo: vamos exterminar todos os conservadores, vamos acabar com todos os esquerdistas, vamos eliminar todos os direitistas. Bom, mas que ideia de democracia você tem em que você quer ter um modelo de unipartidarismo e de ideologia única? Mas isso é a antítese da democracia. Então, a diversidade de ideologias, correntes políticas, isso é próprio da democracia. Agora, tem coisas que, pela sua formação acadêmica e intelectual, o operador do direito não pode aceitar. Então, quando um presidente vem dizer assim que a liberdade é um bem jurídico mais importante do que a vida, não é uma questão de você gostar ou não do cara. Você pode ter até votado no cara, mas você tem a obrigação, pela sua formação intelectual e acadêmica, pela sua atuação no direito, você tem que dizer: não, pera um pouco, você está falando uma imbecilidade. Porque a vida é condição de possibilidade para o exercício da liberdade. Quantos cadáveres vocês conhecem que são extremamente livres? Se tem algum amigo cadáver que vive uma vida assim super livre, muito louca, só naquele filme dos anos 80, um morto muito louco, lá do Weekend at Bernie's, que o morto ficava lá curtindo a praia. Não existe isso. Desde quando uma pessoa que não tem vida pode exercer a liberdade? Então, a partir do momento em que a gente chega à conclusão lógica de que a vida é condição de possibilidade para o exercício da liberdade, você não pode dizer que a liberdade é um bem jurídico mais valioso que a vida. Independente de gostar do presidente, não gostar do presidente, ter votado nele, ter feito campanha contra, isso não vem ao caso. O caso é de que, quando você opta pelo direito na sua vida, você faz um juramento pela Constituição, pelo Estado Democrático de Direito. Isso tem que ser um imperativo categórico na sua vida, moral, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. E não pode admitir nenhum tipo de relativização por contexto de disputas políticas ou preferências partidárias ideológicas. Pode ser uma liderança política que você gosta ou admira. Se ele fala uma barbaridade jurídica, você tem que dizer: olha, me desculpa, com licença, você falou uma barbaridade jurídica. Então, essa justaposição entre a proteção da vida e a proteção dos negócios ou da liberdade, isso é uma balela, porque essas coisas são absolutamente complementares, até porque eu referi isso numa participação num programa de televisão há poucas semanas atrás. Por menos humanista que você queira ser, por menos que você se importe com pessoas morrendo e com 10, 20, 30 mil pessoas indo a óbito, você, no mínimo, já que está preocupado com a economia, já que você só pensa em números e tabelas e você é assim, absolutamente frio em relação à questão humanista da tragédia, do drama humano envolvido, no mínimo você tem que reconhecer que essas dezenas de milhares de pessoas mortas implicam em um custo econômico monstruoso para o país. Então, no momento em que você está deixando pessoas morrer mas isso é para salvar a economia, não, você está pagando um preço muito maior em termos econômicos mais lá adiante. Porque cada pessoa que morre é um consumidor a menos no seu país, é um trabalhador a menos no seu país. Ou nós nos esquecemos que as pessoas são recursos humanos, ou nós nos esquecemos que a gente não oferece no mercado produtos e serviços para robôs, ciborgues ou apps. Quem consome produtos e serviços são pessoas, e são pessoas que estão morrendo. Então, por mais economicista de coração gelado e sangue frio, City de Guerra nas Estrelas, que você queira posar de malvadão, no mínimo você tem que reconhecer que as pessoas têm um valor inestimável do ponto de vista econômico, e que você não pode deixar a gente morrer à torto e à direito, achando que com isso você está seguindo a rota da salvação da economia, seja lá o que isso signifique nesses termos. Siga o baile? Vai fundo. Toca a ficha. Então,
Se vocês me permitem, eu acho que, de forma sintética, esse primeiro eixo das liberdades individuais no contexto da pandemia seriam essas as observações principais, que nos leva ao segundo eixo, que é a questão da atuação dos poderes. A gente tem assistido, desde o começo da pandemia aqui no país, um debate político muito forte sobre a questão da atuação dos prefeitos e dos governadores e reclamações de que os governadores poderiam estar atropelando a autoridade do governo federal e que poderia estar havendo aí um atrito ou uma atuação indevida dos poderes. Vamos começar por aquilo que é incontroverso. De fato, nós temos assistido um protagonismo, talvez sem precedentes desde a redemocratização, sem precedentes na nova república pós-88, da atuação, né, um protagonismo de prefeitos e governadores. Eu acho que se nós formos investigar por que isso está acontecendo, nós vamos ter muitas respostas. Talvez do ponto de vista político, a principal delas é que existe, em parte, pelo menos parcialmente, existe um certo vácuo de poder em Brasília. Ou seja, uma atuação desnorteada e desorientada que não conseguiu estabelecer um plano nacional unificado de combate à pandemia e uma política nacional de como lidar com a questão da circulação do vírus e a evolução da doença. E isso, a meu ver, gerou como resposta uma tomada, né, de frente, ali, um protagonismo por parte dos gestores municipais e dos governadores, o que veio a gerar até um questionamento junto ao STF, quando nós tivemos ali o julgamento da ADI 6341, onde se alegava a inconstitucionalidade da MP 926, onde se dizia que essa MP estaria comprometendo, de certa forma, a possibilidade de atuação dos estados, que tem, como a gente sabe, através da norma constitucional, competência concorrente para legislar e tomar medidas atinentes à saúde pública, e o STF referendou, né, ao mesmo tempo em que esclareceu que não há propriamente uma inconstitucionalidade no texto, na norma dessa MP, mas ressaltou que sim, existe essa autonomia na forma da norma constitucional, existe essa autonomia dos estados e municípios de estabelecerem as suas próprias regras de legislar sobre a questão de saúde pública e de determinar a forma mais adequada, dependendo do caso de cada região, cada estado, cada município, para que eles legislem e tomem as providências necessárias para evitar, para conter o avanço do vírus. Então, isso veio a dar aí, talvez até de forma desnecessária, porque, a meu ver, bastava dar uma lambidinha na Constituição, porque isso está lá na Constituição, não me parece que é tão controverso assim, mas vá lá, a gente também está vivendo num tempo em que qualquer tipo de dúvida a gente tem que recorrer ao STF, né? Se o STF, o que o STF falou sobre isso? O STF não falou, então é porque ainda não é direito. Que é uma coisa muito interessante, parece que a gente vem de uma tradição da civil law, mas parece que a coisa só se transforma em direito quando tem um pronunciamento final do STF. Algo de contraditório, mas enfim. Mas que seja, então, a partir do momento do julgamento dessa ADI 6341, isso, se eu não me engano, foi ali no final de março, nós temos, então, aí o encerramento de qualquer dúvida jurídica, discussão jurídica a respeito disso, e nós temos o suporte, então, jurídico para essa atuação dos governos estaduais e das gestões municipais, que, ao meu ver, tem feito a total diferença na condução, né, dos esforços para evitar a maior circulação do vírus e para conter o avanço do vírus e para levar adiante esse grande desafio coletivo que é a questão do isolamento social, que alguns criticam, alguns são céticos em relação se o isolamento social vai resolver os nossos problemas, se isso bastaria, se em última instância nós não vamos ter que todos nós pegarmos o vírus e que a gente só vai desenvolver imunidade depois que todo mundo pegar o vírus. Mas independente de qualquer coisa, a gente também tem que ir até onde os nossos sapatinhos permitem, né? Nós somos do campo do direito. Então nós estudamos direito a vida toda, nós estamos de alguma forma habilitados para falarmos sobre questões jurídicas. Quando é uma questão de saúde pública, em que você precisa da opinião dos profissionais da saúde, a gente tem que ter a humildade de dar um passo atrás e ouvir os profissionais da saúde.
E os profissionais da saúde, no cenário internacional, praticamente no uníssono, dizem, olha, pode não ser a medida perfeita, mas a melhor coisa que nós temos a nosso favor para conter o avanço da doença é o isolamento social. Então, vamos adotar o isolamento social. Não é nós do direito que vamos, não, eu acho que vocês da medicina estão errados, eu acho que vocês que estudam vírus a vida toda não sabem do que vocês estão falando. Quem sabe do que está falando é eu aqui, porque eu recebi uma bobagem no Zap Zap. Não dá, né? A gente tem que ter essa humildade de reconhecer a questão do isolamento é importante. Me parece que esse protagonismo assumido por governadores e pelas administrações municipais fez a diferença nisso aí. Agora, também gerou uma série de atritos em relação à questão da atuação dos poderes, que se torna ainda mais tensa, a meu ver, em um momento em que figuras do governo se sentem acuadas pelo avanço de investigações. E daí já aproveitam para misturar tudo numa confusão, num mesmo caldo, sugerindo que existiria uma espécie de conspiração das instituições contra o governo democraticamente eleito. A gente não pode cair nesse tipo de coisa, né? De achar que daqui a pouco o governo federal está deixando a desejar em relação às expectativas das pessoas por causa que o Congresso ou o STF obstaculiza, e que o que nós precisaríamos para ter um governo realmente eficiente é uma realidade, né, social nova, uma realidade política nova em que não houvesse Congresso e não houvesse STF. Nossa, pelo amor de Deus, né? Eu fico muito triste quando eu vejo qualquer cidadão referendando esse tipo de absurdo, e eu fico duplamente triste quando eu vejo pessoas com formação jurídica entrando nisso. Porque, bom, e o nosso compromisso com o Estado Democrático de Direito? Ou o Estado Democrático de Direito é só um slogan de marketing, é só uma expressão bonita para a gente botar ali como se fosse canetinha colorida no papel? E os nossos compromissos, as obrigações que a gente assume. Será que depois que a gente está formado em direito não existe mais verdadeiro e falso, certo e errado em direito? Eu sempre achei isso muito esquisito, porque eu posso dizer com propriedade que quando você está nos bancos da graduação, existe certo e errado em direito, ou não? Porque se não existisse certo e errado em direito quando você é estudante de direito, você teria que tirar 10 em todas as provas e trabalhos que você faz na graduação. Se você fez uma prova sem ter estudado na graduação e tirou 5, é porque você errou metade das respostas, e isso é um indício de que existe certo e errado, existe uma diferença objetiva entre verdadeiro e falso no direito. Então, às vezes, a gente vê, assim, parece que depois que o cara se forma na faculdade, sobretudo se é mestre, doutor, parece que não existe mais distinção entre verdadeiro e falso. Qualquer coisa pode. Isso é muito ruim, é muito perigoso. A gente estudar direito e a gente vivenciar, ser inserido nessa prática social das carreiras jurídicas, isso traz, por assim dizer, poderes, mas é aquele velho princípio, né, aquela filosofia Homem-Aranha, que a gente tira da cultura pop, mas que fala uma coisa muito verdadeira sobre a realidade. Com os poderes vem responsabilidade. Você não pode ser um jurista irresponsável, você não pode ser um acadêmico do direito irresponsável, você não pode ser um relativista completo, tendo, né, formalmente prestado um compromisso ao Estado Democrático de Direito e à Constituição. Então, essa questão da atuação dos poderes, me parece também aqui que não há uma crise tão forte como alguns sugerem, porque se há, nesse momento, uma atuação fraca como resposta à pandemia do governo federal em comparação ao que alguns governadores estão fazendo, isso não decorre de nenhum tipo de conspiração orquestrada por maléficos governadores. Até porque, vamos lembrar, a maior parte desses governadores que têm adotado políticas que, de certa forma, não se coadunam com as orientações do governo federal, são governadores que, até bem recentemente, se elegeram na esteira do mesmo discurso que elegeu o atual presidente da República. Isso pode ser dito do governador de São Paulo, isso pode ser dito do governador do Rio Grande do Sul, isso pode ser dito do governador do Rio de Janeiro. Então, de imaginar que, na verdade, essas pessoas estariam conspirando, se nós olhamos para o trabalho, independente do que nós pensamos sobre o governador Eduardo Leite, aqui no Rio Grande do Sul, se nós votamos nele, se nós não votamos, se a gente gostava do trabalho dele até então ou não gostava. Mas se nós olhamos para a liderança política que ele tem exercido durante esse momento de crise, e nós reconhecemos que ele está fazendo um trabalho destacado, que está servindo até de referencial para outros estados e até para nações estrangeiras, a gente tem que reconhecer que isso é um serviço bem feito, é uma atuação que nós esperaríamos de todos os estados e, sobretudo, do governo federal. Então, me parece que essa perda de poder
ou esse vácuo parcial que existe no governo federal em relação à questão das respostas à pandemia se deve muito mais a uma falha de organização e da maneira como se trabalhou isso por parte do governo federal, do que algum tipo de sinistra conspiração de governadores e prefeitos para erodir os poderes do presidente ou querer forçar a barra para transformar ele numa figura simbólica, decorativa, numa espécie de primeiro-ministro. Não é por aí. Então, não me parece que há aqui efetivamente um atropelo no que diz respeito à atuação dos poderes, ou uma crise de representatividade, ou que esteja se usurpando poderes de forma nenhuma. Me parece que a maneira como isso tem sido conduzido tem se dado dentro da lei, dentro da Constituição. Agora, evidentemente, isso pode levar a algumas situações que, de forma episódica, podem parecer agressivas e gritantes. Então, a pessoa recebe uma multa altíssima por causa que estava fazendo uma festa. Bom, mas não pode fazer festa neste momento. Não significa que ninguém tentou implantar uma ditadura. Significa que no momento que você tem 40 mil pessoas morrendo, que você tem circulação de vírus e que você tem a imposição de um isolamento social, você não pode sair por aí fazendo festas clandestinas ou reunindo 20, 30, 40 pessoas no condomínio. Não tem condições de uma coisa dessa. Isso não significa uma marcha para o autoritarismo. Isso significa uma relativização pontual, né, de liberdades individuais em nome de uma política coletiva, social, de proteção à saúde pública, que é temporária, mas que é imperativa. Por favor, se alguém tiver alguma, fiquem à vontade aí, não me deixem falando sozinho. Me digam se querem que eu prossiga ou se tem alguma observação. Perfeito, eu acho que uma coisa só que ilustra muito isso, né, gente, é aquilo. Tu não precisa te abraçar integralmente em uma pessoa com tudo que ela diga, né? Tu pode gostar de um político de esquerda e criticar uma série de práticas dele. Tu pode votar num político de direita e concordar e discordar de uma série de outras coisas dele. É que as pessoas, elas chegaram, parece, num ponto em que precisa defender absolutamente tudo. E isso tem gente dos dois lados, independente da direita ou da esquerda, né? Quando, na verdade, eu posso simplesmente dizer, olha, por exemplo, votei no Bolsonaro porque não queria, porque concordava com um projeto assim, mas estou me decepcionando com algumas coisas que ele diz. Cara, por que tu acha que tu tem que ficar o tempo inteiro dizendo, justificando tudo aquilo? Não é. Então, não se trata de uma partida de futebol em que eu vou defender o Grêmio contra o Inter, independente do que tenha acontecido, né? É uma questão de política, de vidas das pessoas, de caminhos para o Estado. E isso que o professor Henrique tocou, de uma falta de um plano, cara, isso aí me desculpa, mas ela é uma questão que não é opinião. Nós estamos sem ministro da Saúde na maior crise de pandemia da história, certo? Trazendo paralelo com o futebol de novo, é tu trocar o técnico na véspera do jogo, da final, onde não, sabe? Então, assim, primeiro, trocou um ministro que vinha tendo uma postura reconhecida por vários, aí botou um outro. Na primeira fala do Taish, eu ouvindo no rádio, ainda comentei com ele, cara, é o Mandetta, o cara tá pensando parecido com o Mandetta, eu não tô entendendo. Aí o cara fica e sai de novo, e aí nós estamos até agora sem uma liderança na saúde no maior pandemia, certo? Então, aí nós vamos acreditar que tudo está errado e apenas quem pensa daquela forma que está certo. Gente, isso, me desculpa, isso é infantilidade, isso é birra, isso é guri mimado, que é só o que eu quero. Eu quero abrir minha empresa porque eu quero. Mas vai morrer as pessoas, mas eu quero, então eu tenho que abrir. Cara, só um pouquinho. Vamos falar sério, vamos falar com a coisa diante da complexidade que ela tem. Então, são crises, sim, que acabam sendo criados e que acabam agindo daí entre o STF, que pode ter aquele inquérito de ofício, aquele problema todo, que sim, foi grave, na minha perspectiva, ilegal, inconstitucional, assim como tantas outras ações do STF ao longo dos últimos anos, mas que a gente tem que verificar que, afinal, existe uma perseguição ou existe uma crise criada também pelas práticas e posturas e falas do chefe da nação, né? Então,
Esse é um ponto a ser sempre avaliado. Exatamente, a gente tem que lembrar aí que num passado muito recente, nós estamos falando de março para cá, em meio, né, a maior crise de saúde pública do país dos últimos 100 anos, no mínimo, nós tivemos aí a queda consecutiva de 2 ministros da saúde, e no momento a pasta está para todos os fins vaga. Então é gravíssimo. Então, numa situação de vácuo de poder, você reclamar que outros estão roubando o seu protagonismo, isso é uma contradição em termos, até porque isso é uma coisa absolutamente assentada em ciência política. Em poder, não existe vácuo que perdure. Se você tem um determinado local de fala e de ação e de exercício do poder e você não utiliza esse local privilegiado, alguém vai usar ele, alguém ocupa. Não existe vácuo prolongado no poder. Quando você ocupa um espaço, você tem que efetivamente fazer bom uso dele e exercer o poder que você tem. Se você dá um passo para trás, alguém vai ocupar. E não é nem por uma questão de conspiração ou algum plano sinistro ou alguma tramóia. É por uma questão de absoluta necessidade, porque a política não é um exercício inútil de vaidades. A política é uma resposta a problemas reais, cotidianos, intermináveis que se sucedem. Então você precisa de lideranças. A gente não elege prefeitos, governadores e presidente da República por frescura, por causa que a gente não tem nada melhor para fazer e porque a gente acha bonitinho ter os bonecos lá simplesmente cumprindo uma agenda para bonito. Não é isso. A liderança política é fundamental na sociedade por causa que ela precisa protagonizar e possibilitar as respostas para os problemas que a gente, como sociedade, tem o tempo todo, um atrás do outro, de forma contínua e interminável. Então, no momento em que você se abstém, alguém vai ocupar aquele lugar que não está sendo usado dentro do contexto político. E isso é, de certa forma, inevitável. Vocês todos me ouvem bem? Eu perdi a imagem do professor Kessler. Alô? Só me deixem saber se vocês estão me ouvindo. Ótimo. O professor Daniel confirmou que me ouve bem. Eu perdi só o vídeo do professor Daniel, mas acho que é uma coisa passageira. Deve ser só uma instabilidade. Eu vou prosseguir, então. Gabriela me respondendo. Obrigado, Gabriela. Nós, então, partindo dessa ideia das relações entre pandemia, Estado Democrático e Direito, nós começamos, então, pelo eixo das liberdades individuais, passamos pelo eixo da atuação dos poderes e agora nós chegamos, né, dentro da estrutura que eu montei para a fala de hoje, ao terceiro e último eixo, que é o dos limites da interpretação constitucional. O que vem a ser isso? Aqueles de vocês que já acompanham há algum tempo os trabalhos, por exemplo, do professor Lênio Streck, e aqui eu pego o nome do professor Lênio apenas como um referencial, porque existe já uma geração de críticos da discricionariedade judicial e dos abusos do poder judiciário. Já existe toda uma geração de acadêmicos que foi formada pelas lições do professor Lênio Streck e também existem diversos críticos contemporâneos do professor Lênio Streck nesse sentido. Eu uso o professor Lênio Streck como uma referência aqui. Vocês já acompanham os trabalhos dele, seja pelos livros, seja pelos textos que ele publica periodicamente já há vários anos em sites como o Conjuro. Vocês sabem que a crítica ao ativismo judicial e à discricionariedade judicial ela não é uma coisa recente. Eu que sou um acadêmico relativamente novo, vamos deixar para relativamente novo, ou pouco velho, ou seminovo, se fosse carro talvez fosse seminovo. Mas eu que sou um acadêmico relativamente novo, só eu já estou aí falando sobre questões, né, de crítica ao ativismo judicial e discricionariedade judicial, a contar do meu trabalho de conclusão já dá 16 anos. E a contar do final do meu mestrado dá quase 10 anos, de publicação do livro, mais de meia década. Então, não é uma coisa nova. Há muito tempo se observa e se critica no Brasil esse problema do ativismo judicial e da necessidade de uma teoria do direito que faça frente, que seja crítica à questão da discricionariedade judicial. Então, não há nada de novo aqui. É claro que, de alguns poucos anos para cá, de meia década para cá, em que a gente tem vivenciado uma sucessão de crises políticas no Brasil, esse problema demandou um número maior
de provocações ao Poder Judiciário, ou seja, demandou um número contínuo, frequente e aumentado, ampliado, de demandas e pedidos de resposta por parte do Judiciário. E é claro que isso fomentou, talvez, se não um maior ativismo judicial, se não uma maior discricionalidade judicial, no mínimo uma sensibilidade maior, uma reclamação maior em relação ao que se decide, sobretudo nos tribunais superiores. Se nós formos voltar 2 décadas aqui no Brasil, você perguntava para o cidadão médio, o cidadão médio não saberia dizer o nome de um ministro do STF. Ninguém ligava para quem estava no STF. Se a gente voltar para os anos 90, mesmo o presidente da República, os ocupantes de altos cargos na República enxergavam o STF como quase como um clube, né, de personalidades ali, com uma certa distinção, mas não havia essa visão da suma importância do STF, essa visão do STF como sendo uma peça estratégica e fundamental dentro de uma agenda política, era completamente diferente da forma como é hoje. Então, de uns anos para cá, o STF ganhou os holofotes. Talvez a gente possa colocar o marco disso aqui no Brasil a partir do julgamento da chamada ação do mensalão, já na segunda metade dos anos 2000, que aquilo deu um holofote, uma visibilidade e uma presença da mídia no cotidiano do STF e uma ampliação muito significativa da comunicação entre o STF e os veículos de mídia. Então, aquilo passou quase que ser uma coisa umbilical, diária, e ali é um momento que o STF ganha os holofotes e de um minuto para o outro o ministro do STF vira rockstar. Todo mundo, não estou só falando das pessoas que exercem carreiras jurídicas ou que são acadêmicos do direito, mas o cidadão médio, que até ontem não se interessava por nada que tinha a ver com assuntos de direito ou de decisão judicial ou prestação jurisdicional, de repente ele sabe o nome de metade ou de 2/3 da composição da STF e critica, esse fulano não sem vergonha, esse é bom. Começa a virar quase como uma coisa futebolística, né? Aquelas torcidas e paixões, não sei o quê, envolvendo o ministro do STF. Então, isso é uma mudança que a gente tem na nossa democracia aqui de 10, 15 anos para cá. Voltando então, o problema do ativismo judicial e da discricionalidade judicial, ele não é novo, mas nesse momento de contínua crise política e de atrito entre diferentes narrativas políticas, esse tipo de coisa se intensifica e começa a levar a alguns extremos. Quero começar por um que o professor Kessler já antecipou aqui. Toda a polêmica que foi gerada pelo inquérito das fake news que foi aberto de ofício pelo STF. Existe toda uma discussão entre os juristas sobre a legalidade disso. Uns ressaltando que, do ponto de vista formal, a abertura desse inquérito de ofício encontra-se amparada por normas de regimento interno do STF, então, pelo menos de um ponto de vista formal, ela está de acordo com as normas, está dentro da lei, e outros destacando que, na prática, a instauração de um inquérito nesses moldes ele acaba sendo uma espécie de quimera, porque, ok, o STF é o STF, por meio de seus membros, evidentemente, individualmente considerados, ele é o próprio atingido pelo suposto trabalho ali criminoso de fake news. Aí ele vai atuar como investigador. Aí depois que ele concluir essas investigações, se ele entender que realmente há algo ali que envolve cometimento de crimes, enfim, ele vai encaminhar aquilo para a autoridade competente para que se faça o processamento e julgamento. Bom, e depois isso vai ir posteriormente em grau de recurso para o próprio STF. Aí o STF ele é investigador, é vítima e depois ele vai julgar em grau recursal essa própria ação ou essas ações decorrentes dessa iniciativa que foram iniciadas por investigação, né, começando por uma investigação feita pelo STF de ofício. Como fica isso? Então esse é um momento, sim, né, um episódio envolvendo o Supremo que gerou muitas dúvidas e isso me parece que a gente tem que fazer uma observação que é importante. Nós temos que ser capazes de criticarmos o STF, mas não de uma forma passional e antidemocrática.
criticar o STF quando nós temos bons fundamentos para alegar que o STF não falhou em executar a melhor interpretação constitucional. Ou seja, fazer a crítica do STF por meio da lei, do direito e das instituições. E não querer fechar ou interditar o STF ou mudar de cabo a rabo a composição dele por conta de uma determinada agenda política, ideológica ou partidária. Então, são diferentes, ou não é uma questão de, nós podemos criticar o STF, nós devemos criticar o STF, a gente não pode, não deve, não vamos criticar o STF. É nenhum nem outro. Claro que se o STF tem a função de guardião da Constituição no nosso país. Se o STF falha, se nós temos bons motivos, nós temos bons fundamentos e bons argumentos para acreditar que o STF falhou na hora de decidir e falhou em fazer a melhor interpretação da Constituição, nós temos o dever, sobretudo nós que somos operadores do direito, que exercemos carreiras jurídicas e que somos acadêmicos do direito, nós temos a obrigação, temos o dever de apontar essas coisas, mas sempre respeitando o Supremo enquanto instituição. Nós não fazemos essas críticas porque nós queremos solapar as instituições. Não, nós queremos ver elas fortalecidas e qualificadas. Então, essa é uma diferença fundamental. Essa é a diferença entre uma abordagem democrática, pró-democracia, de crítica às instituições, e entre uma visão fascistoide de crítica às instituições, que é aquela crítica da terra arrasada. Não, está tudo deturpado, está tudo corrupto, está tudo enviesado, e a única maneira é fazendo uma terra arrasada, destruindo tudo, começando tudo de novo e colocando todos os poderes nas mãos de algum grande líder. Não é por aí, nunca é por aí. Alguém tem alguma observação? Senão eu prossigo. Me ouvem bem? Só pegando esse gancho aí, que eu acho que é importantíssimo, né? Isso que o professor Henrique está trazendo mais uma vez, de que a defesa de direitos, né, para que ela seja coerente, ela tem que ser uma defesa de direitos independente de quem seja o destinatário daquele direito. Porque o que a gente vê hoje nesse aspecto de crítica ao Supremo, de crítica a decisões judiciais, é que eu estou criticando não pela qualidade da decisão, pelos fundamentos dela, porque muitas vezes esses críticos não sabem estes fundamentos e não querem saber, né, de que fundamentos se tratam, mas sim porque se ela me agradou ou não, né? Se ela foi contra um político que eu não gosto, está valendo. Se ela foi contra o que eu gosto, é um absurdo, né? E, gente, isso é muito grave, certo? Então, assim, eu me posicionei sobre esse aspecto do Alexandre, porque eu acho que sim, que pese haja o regimento, ela é um inquérito de ofício, onde a Procuradoria tinha opinado pelo arquivamento. Então, foi um agir, do meu ponto de vista, indevido, mas o que eu coloquei para muitos dos críticos que vieram, e agora fala disso, eu já falei, só tem uma coisa, eu critico as decisões do STF há 7 anos, quando eles permitiram, por exemplo, uma interpretação deturpada da Constituição Federal para prisão em segunda instância com argumentos populistas, quando cancelaram a nomeação de um ministro, no caso, o presidente Lula, a partir de o então ex-presidente Lula, que foi nomeado pela Dilma Rousseff para ser ministro, e foi cancelado pelo Supremo a partir de uma escuta telefônica, que depois foi declarada ilegal, que foi discutida no Jornal Nacional, ou seja, a prova de fora para dentro do processo, onde era um cargo de livre nomeação. Era um cargo de livre nomeação do chefe do executivo. Preenche requisitos? Preenche. O ex-presidente Lula, na época, não tinha condenação, não tinha ficha suja, tinha que ter sido assumido o cargo. Ponto. O STF, em um ativismo absurdo, pelos anseios sociais, cancelou. Aí foi batido palma. Aí agora, quando se cancela a nomeação do Ramage para a Polícia Federal, aí é absurdo. Só que, gente, de novo, tu tem que ver o que tu está defendendo, coerência. Se tu achou que era bonito lá, agora tu assume esse ponto aqui, entendeu? Porque nós precisamos ter coerência naquilo que a gente defende se a gente está defendendo direitos. E esse que é o que eu falei no início. Para uma defesa de direitos de quem tu gosta, é muito fácil, né? Difícil é tu fazer a defesa do direito para quem tu não gosta, porque aí sim vai te exigir o compromisso aquele que a gente firmou lá atrás e do qual a gente não pode
desrespeitar em nome, seja lá do que, de uma comodidade, de uma conveniência, né, por ser um agrado sobre aquela decisão, porque isso vai cobrar um preço muito alto. Exatamente. Tá contigo aí, Bruno. Vai lá. Obrigado, Kessler. Então, seria, assim, fazendo uma introdução, nós temos a questão desse inquérito do STF, que é um exemplo, né, perfeito e acabado desse atrito, e que está bem inserido nessa discussão sobre os limites da interpretação constitucional, e isso nos leva, nesse cenário de conflituosidade de narrativas políticas, partidárias e ideológicas, isso nos leva a outros exemplos mais perigosos e talvez que envolvam mais erros crassos ainda do que esse primeiro que nós partimos do inquérito estabelecido de ofício pela STF. Por exemplo, de nós pensarmos que se as tensões políticas chegarem num momento de maior ebulição, nós podemos nos valer de um suposto poder moderador no contexto da Constituição Federal de 88, que estaria agora encarnado, Deus sabe como, nas Forças Armadas, para que as Forças Armadas atuem no sentido de resolver o conflito político, institucional, democrático, entre, por exemplo, o Executivo e o Legislativo. E daí, se nós seguirmos nesse tipo de devaneio, daqui a pouco a gente vai estar sugerindo que o artigo 142 da Constituição Federal nos permite falar em intervenção militar constitucional. Não, só um pouquinho. Antes de a gente querer dizer alguma coisa sobre a Constituição, nós temos que deixar a Constituição nos dizer alguma coisa. A Constituição não é um marco zero de sentido onde a gente pode chegar lá e projetar qualquer coisa que está dentro da gente, jogar aquilo no papel e, olha, eu li aqui e eu entendi tal coisa. Não, só um pouquinho. Não é que você entendeu tal coisa, você não entendeu a Constituição. Então, eu tenho visto, com o passar dos anos, alguns apelos retóricos a essa coisa do poder moderador. O próprio, hoje, ministro-presidente do STF, Dias Toffoli, alguns anos atrás, ele deu uma palestra onde ele falou que, no entender dele, o poder moderador tinha migrado ao longo de diferentes momentos políticos, de diferentes poderes, e que, atualmente, o poder moderador estava localizado, situado no Ministério Público. Eu me lembro de ter escrito um texto na época onde eu chamei aquilo de espiritismo jurídico. Como assim? Como é que você pode enxergar? Você tem uma visão do direito, então, que é mais ou menos que nem a força do Guerra nas Estrelas, assim, que ela vai se transmitindo através de uma maneira mística. Porque se você não tem na ordem constitucional, né, na nossa ordem constitucional normativa, você não tem uma previsão de um poder moderador, se isso é uma coisa, é uma figura, né, um instituto que você está resgatando lá de encarnações anteriores, de ordens constitucionais hoje que não existem mais do nosso país, com que fundamento você está dizendo isso? Porque a partir do momento em que eu posso dizer que existe um poder não constituído, né, não estabelecido pela Constituição, eu posso, através da retórica, encarnar ele onde eu bem entender. Eu posso dizer, sim, existe um poder moderador na ordem constitucional da Constituição 88, e ele é o Ministério Público. Não, não é o Ministério Público, é as Forças Armadas. Não, só um pouquinho. Esse tipo de retórica pode nos levar para qualquer lugar. Então, o que me parece que é uma questão fulcral que os juristas e os profissionais das carreiras jurídicas, os acadêmicos do direito devem sustentar, independente de preferências ideológicas, é o seguinte: qualquer tipo de conflito entre poderes, qualquer tipo de conflito que faz parte, talvez com temperaturas acima do desejável, mas que são inerentes à democracia, esses conflitos têm que ser resolvidos dentro das instituições e, em última instância, pelo Poder Judiciário, que, não custa lembrar, existe para isso. Nós não mantemos uma estrutura caríssima de judiciário nesse país para bonito. A gente mantém por causa que nós abrimos mão, e aqui nós voltamos para a questão da relativização das liberdades individuais absolutos, nós abrimos mão da autotutela. A gente não resolve as coisas, vou lá pegar uma arma e vou forçar o cara que está me devendo a me pagar, ou o cara me fez tal coisa, me desrespeitou, eu vou lá e vou dar um tiro nele. Nós não resolvemos as coisas de uma maneira, uma justiça privada, né? Nós não privatizamos a justiça, nós não resolvemos os problemas e os desacertos e as disputas em relação aos bens da vida com as próprias mãos, através dos próprios punhos, ou à base de armas, ou espadas, ou floretes, ou o que quer que seja.
É para isso que a gente tem o judiciário. E essa lógica de que é o judiciário a via de resolução de conflitos, isso vale desde os conflitos entre indivíduos, né, que são próprios do direito privado, até os atritos que envolvem os poderes da República. Então, a ideia de se conceber que a Constituição, sobretudo uma Constituição como a de 88, que foi concebida dentro daquela principiologia do Estado Democrático de Direito, que emerge das lições que o mundo, né, sobretudo o Ocidente democrático, aprendeu a duras penas depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial. Nós imaginarmos que uma Constituição compromissada com o Estado Democrático de Direito, que ela permitiria, né, através das suas normas, uma intervenção militar constitucional, para que ela atuasse como uma espécie, que as Forças Armadas atuassem como uma espécie de poder moderador entre conflitos políticos de diferentes poderes, isso é um delírio, isso é um absurdo. E eu esperaria que qualquer pessoa com formação jurídica, independente da sua inclinação ideológica, pudesse reconhecer isso sem nenhum tipo de hesitação ou constrangimento. Isso não interessa em quem você votou, isso não interessa o partido que você mais se identifica. Isso é a ideia de nós reconhecermos que existe certo e errado e verdadeiro e falso em direito. E eu volto a fazer aquela provocação. No momento que nós decidirmos que não existe mais certo e errado e verdadeiro e falso no direito, todo aluno da faculdade, a partir do primeiro semestre, ele tem que tirar 10 em todas as provas. Porque se o professor vai lá e dá errado para o aluno, é porque existe errado no direito. Eu acho uma injustiça que, às vezes, parece que só existe errado no direito para o estudante da graduação. Depois, o cara é professor, mestre, bom, não tem mais problema. Aí o cara pode falar qualquer barbaridade, o Ives Gandra pode dizer que a Constituição, o artigo 142, autoriza uma intervenção militar constitucional. Ah, mas ele é ministro. Mas só um pouquinho. Tanto mais responsabilidade no raciocínio jurídico você exige de um cara que está numa posição de destaque, que está num tribunal ou que ocupa um local privilegiado de fala, tanto mais responsabilidade você deve exigir dele do que você vai exigir do aluno que está lá no segundo, terceiro semestre. Então, por que nós somos tão duros e exigentes com os alunos dos bancos de graduação e parece que depois que o cara tem o canudo, ele pode dizer qualquer coisa, porque, enfim, ele já se formou em direito, então agora ele pode ser terraplanista. Então, nós temos esse dever de combater o terraplanismo jurídico, dizendo, não, o direito não é um qualquer coisa sobre qualquer coisa. Até hoje nós temos essa discussão no direito, se o direito é uma ciência, se não é uma ciência, mas no mínimo dos mínimos, né, eu não quero me alongar, porque só isso já daria uma outra live, só esse tema sobre, né, as questões, né, a epistemologia do direito e questões aí do alcance, dos limites aí da possibilidade de conhecimento dentro do direito, isso daria uma live por si só. Mas no mínimo dos mínimos nós teríamos que reconhecer, se não queremos dizer que o direito é ciência, no mínimo reconhecer que ele é uma técnica e que ele tem uma sistemática. E que você não pode dizer e fazer qualquer coisa de qualquer coisa e achar que pode conseguir tudo através de argumentos e de sofismas retóricos. Não é assim que funciona. Então, dando um prosseguimento para essa questão da interpretação constitucional, eu faria a ressalva de que toda interpretação constitucional ela precisa levar algumas coisas sempre em consideração. Primeiro, levar em consideração a estrutura sistêmica da Constituição. Você não pode escolher um artigo de forma aleatória e arbitrária na Constituição e interpretar ele como se ele fosse como se a Constituição tivesse um artigo, como se aquele artigo fosse a Constituição em si e como se aquele artigo existisse sozinho no mundo, a parte de qualquer outra norma constitucional. Não, toda leitura que você for fazer da Constituição tem que dialogar de forma sistêmica com o todo da Constituição. Se nós instituíssemos esse procedimento, né, esse método hermenêutico, a gente já eliminaria aí talvez 90% das barbaridades que a gente vê circulando em rede social sobre direito constitucional. Então, se você vai falar de Constituição, você precisa sempre fazer uma leitura sistêmica da Constituição e não selecionar um artigo e projetar nele o que você bem entende, porque você não tem ali o contexto sistêmico do todo da norma constitucional. Em segundo lugar, toda interpretação constitucional precisa levar em consideração a questão histórico-política, ou seja, o texto da norma é o texto. O que vai te dar o contexto é justamente esse conhecimento sobre a realidade histórico-política que gerou o texto. Então, para você fazer a interpretação do texto, você precisa do contexto. Ou seja, isso volta para o título, nosso ponto de partida dessa live de hoje, que é Pandemia e Estado Democrático de Direito.
O que é Estado Democrático de Direito? Às vezes a gente usa o termo Estado Democrático de Direito como uma figura de linguagem, ou para dizer assim, é o Estado de Direito. Estado Democrático de Direito é a democracia. Não, Estado Democrático de Direito é aquele modelo jurídico-político que emerge a partir do fim da Segunda Guerra, com base naquele constitucionalismo europeu que surge com uma preocupação muito grande em não permitir que o mundo repita aqueles erros que foram cometidos na primeira metade do século XX. O Estado Democrático de Direito ele é um plus normativo em relação às encarnações anteriores que o Estado liberal teve, seja o Estado liberal clássico, seja o Estado social, aquele que emerge ali entre os anos 20 e 30 do século XX. Então, nós entendermos esse contexto histórico-político da nossa Constituição, quais são as origens dela, a que tipo de principiologia ela se filiou, isso nos faria entender de uma maneira muito mais intuitiva e fácil que certas ideias mirabolantes de intervenções militares, de uso da força, de apelo ao autoritarismo, que elas não têm cabimento na nossa ordem constitucional. Se você quer instaurar esse tipo de coisa, você tem que pegar em armas e dar um golpe e destruir a ordem político-jurídica vigente no Brasil e estabelecer uma nova. Porque se você não faz isso, se você quer criar uma ordem autoritária e tentar fundamentar ela dentro da Constituição de 88, é mais ou menos como se você usasse o sistema operacional Linux e tentasse instalar um aplicativo, um software de Windows. É incompatível. É absolutamente incompatível. Por isso que é preciso não só fazer uma leitura sistêmica do texto constitucional, mas também ter uma noção do contexto, e esse contexto é histórico-político. E é ele que vai nos levar à noção da principiologia constitucional. E essa principiologia pode ser resumida nesse modelo, nesse novo paradigma político-jurídico, que é o Estado Democrático de Direito. E entender, estudar o que é Estado Democrático de Direito, quais são os seus compromissos, no que ele difere de encarnações anteriores do Estado liberal, é fundamental para que a gente possa proceder com interpretação constitucional de qualidade. Por fim, e aqui eu já quero me encaminhar para os finalmente, para não abusar da paciência e da boa vontade dos heróis que nos acompanham aí nessa noite de quase véspera de feriadão, ressaltar mais uma vez que qualquer tipo de conflito entre poderes não pode ser resolvido por nenhum fictício poder moderador, muito menos um poder moderador que queira se estabelecer ou que queira solucionar conflitos com base no uso da força ou da ameaça das armas. Essa não é a forma de instituições democráticas pensarem. Quem pensa assim é criminoso. Esse é o tipo de raciocínio de disputas em pontos de tráfico, é assim que pensam líderes de facções criminosas. Esse cara aqui está se atritando com a gente vai lá e vai passar bala nele. Se vocês não respeitarem aqui, a gente vai furar vocês. Isso não é a maneira como autoridades, num contexto de democracia, numa ordem legal estabelecida, pensam. A gente não pode pensar como chefe criminoso, como mafioso de filme hollywoodiano. Não é assim que se constrói a democracia. Então, todo conflito entre poderes, independente se for uma situação em que o poder executivo está encontrando um óbice indevido por parte do legislativo ou o contrário, ele tem que ser resolvido dentro da moldura da institucionalidade e tem que ser resolvido em última instância pelo judiciário. Nós podemos ter críticas às instituições, nós podemos ter ressalvas, nós podemos ser céticos, mas a gente não pode imaginar que a solução para isso é tirar o poder de todo mundo e pegar todo esse poder que é repartido e colocar tudo nas mãos de um único grande líder. Isso é messianismo, isso é muito perigoso, isso não tem, se nós formos fazer uma leitura histórica, isso não tem aí um histórico de bons resultados. Pelo contrário, tem um histórico de tragédia, de arrependimento, de vergonha, e a gente não precisa passar por isso. Excelente, professor, muitíssimo obrigado por essa fala. Aquilo que a gente pode deixar, né, como um recado de que eu acho que esse último ponto aí foi brilhante, como todos os outros, no sentido de alguns limites que não podem ser transpostos, né? Como eu disse, críticas ao Supremo são diversas, mas uma coisa é criticar, outra coisa é querer fechar, né? Crítica a um governo, a um deputado, a um congresso, são inúmeras,
Mas isso se resolve no voto, isso resolve na urna, que nem diz o professor Lênin Streck, jabuti não sobe em árvore, né? Se está lá, alguém colocou. Então, esses deputados ganharam os votos de algumas pessoas para lá estarem. Então, a saída democrática é sempre a melhor saída, porque a gente pode não vivenciar um fascismo como o vivenciado na Itália, um nazismo como na Alemanha, tampouco ditaduras sangrentas como teve em toda a América Latina, porque tudo tem sua temporalidade, né? O que não quer dizer que nós não vamos conviver com práticas autoritárias. E é isso que nós não podemos aceitar enquanto operadores do direito, enquanto compromisso que nós tivemos, porque aquilo que eu falava de defesa dos direitos, o Rui Cunha Martins, professor português, ele diz que ele trabalha com diversos conceitos e um dos sintomas do fascismo está quando tu começa a tolerar o trato ilegal aos inimigos, né? Tu começa a tolerar o tratamento ilegal aos ditos inimigos da nação, inimigos de quem quer que seja, e isso é um sinal de alerta, isso é uma prática fascista, ou seja, quando eu começo a justificar ilegalidades porque é contra outros, contra inimigos políticos, contra uma suposta ameaça, contra os corruptos, contra não sei o quê, os ladrões do STF, os bandidos da Câmara, eu começo a tolerar um tratamento ilegal. E quando abre essa porteira, tu não segura mais. Então, eu acho que a reflexão que a gente tem que ter é justamente essa, que a defesa de direitos deve estar acima de tudo. E as divergências políticas, elas existem a vida toda, né? Agora, a gente não pode divergir num aspecto de que as regras do jogo democrático precisam prevalecer, porque o custo disso será muito grave e nós todos, de alguma forma, sofreremos com isso. Então, professor, só mais uma vez mesmo te agradecer demais por essa fala. A gente podia ficar conversando aqui sobre isso, acho que noite adentro, mas todos temos outros afazeres, né, nas nossas famílias, vidas, enfim. E a aula, então, de hoje, realmente, acho que conseguiu dar esse recado, trazer essa reflexão, esse importante contexto. E, mais uma vez, quero, então, te agradecer e nos vemos lá na Fevale. Se tudo der certo, né, no segundo semestre, presencialmente, tomamos um café. E eu sei que tu gosta de, depois, na última aula, tu vai para o boteco com a turma, né, que foi ano passado. Né? Então, isso aí, as coisas mudaram, porque não pode ter aglomeração, né? Mas muito obrigado de novo. E fica, então, até a nossa próxima aula lá na Fevale, a gente se encontra. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Meus agradecimentos a todos que nos acompanharam aí nessa live hoje ou que vão nos assistir depois, quando for disponibilizado no YouTube ou outros canais. Meus agradecimentos e que todos, né, cuidem aí bastante da sua saúde. Desejo, nesse momento, sobretudo, saúde a todos, que nós todos chegamos ali no final do ano, no Réveillon, 31 de dezembro, podendo comemorar todos aqui prontos para um ano melhor em 2021. Muita saúde para todo mundo. Obrigado, gente. Uma boa noite para todo mundo. E semana que vem tem mais. Eu divulgo para vocês lá. Até. Valeu. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.